Bem, vamos começar aqui falando de um vídeo que tá viralizando aí nas redes sociais, que é o vídeo do filho da Simone Mendes. Ele que fez umas compras aí nos joguinhos da vida. Eu vi o pai falando que ele tem o cartão, tem a senha do cartão, mas nunca tinha utilizado de forma indevida, e ele parece que gastou e gastou com força. Não foi um gastinho assim, viu? O valor, eu não sei se foi revelado, mas assim, parece que ele tá devendo bastante. Pois é. E aí o vídeo é ele vendendo o tablet com mais uns brinquedos, uns bichinhos de pelúcia. Tudo que ele puder. Pra tentar pagar a conta, mas o pai disse que só vai devolver o celular pra ele a hora que ele pagar o celular e aprender a lição. Exatamente. E aí, Juna Reame? E aí? Já vou lançar aqui, aproveitar, lançar a enquete. A nossa enquete, que é o seguinte: o castigo do filho de Simone Mendes foi justo? Sim, educação é tudo. Depende do contexto. Não, foi exagero. O pai disse que só vai devolver. O castigo é que o pai tomou o celular e disse que só vai devolver quando ele pagar o pai. Isso. E na verdade é uma comissão ainda, né? Não é todo o valor, porque assim, os pais que pagaram o tablet, que pagaram as outras coisas, então ele tá vendendo e aí ele vai receber, ou vai ficar com uma comissão para pagar esse valor. Então, assim, não é os 10 mil vão cobrir direto o rombo que ele deixou. O Henry, pobrezinho, tava jogando no aplicativo um joguinho, assim, até o pai deixa bem claro que não é um aplicativo desses jogos de azar, não é nada disso. É um aplicativo que compra essas moedas do próprio joguinho. E aí, o pior, Rodrigo, é que ele gastou, viu que gastou e omitiu. Então, antes ele tivesse dito pro pai que foi sem querer ou qualquer coisa, mas o problema ali, eu senti que foi a quebra de confiança, entendeu? Até no vídeo eu vi isso aí, que o pai fala assim, não, primeiro você vai me pagar, mas depois você vai reconquistar a minha confiança, porque não é só pagar que vai comprar a minha confiança. Exatamente. E aí, nesse final de semana ali, estavam alguns famosos lá na casa dos pais, são amigos, né? Tava até aquele Carlinhos Maia, que é um influenciador. E daí ele foi a chance, né, de vender para um milionário. O cara falou, não, é aqui que eu vou vender e o cara não vai nem sentir me pagar, né? E aí ele começou a oferecer, então, o tablet, uns jogos, pelúcia, tudo que ele tinha na casa, ele tava oferecendo para poder pagar. E aí esse tablet era 10.500. E aí o pessoal falando, caramba, um tablet. Ai, mas vamos mostrar o tablet. Esse tablet custa uns 15 mil. E o cara tá vendendo lá por um preço mais em conta para poder quitar a dívida com o pai. Eu achei justo, Rodrigo. Acho que, bom, na educação dos outros a gente deve interferir o mínimo possível, né? Se tá dando certo assim. E outra, ao meu ver, parece que ele aprendeu a lição, né? Ele tá ali todo empenhado em poder quitar. E é sobre isso, né? Se funciona dentro da casa deles, eu acho que faz parte. E se faz parte da educação dele, aprender, com certeza não vai repetir, enfim, repensar nessas atitudes. E eu acho que a educação, são vários pilares, né, da educação. E eu acho que esse pai soube pegar num pilar forte ali, que é o dinheiro. E aí, Lucas Maia? E aí? Não, eu assino embaixo do que a Juna falou. Eu acho que assim, se é para discutir, debater talvez algum ponto, o quão antes isso realmente foi mostrado, foi conversado, debatido, né? Porque se o filho tinha acesso ao cartão do pai, né? Eu imagino que o pai tenha sentado já tenha conversado, já tenha explicado, ter trocado, né, uma ideia ali sobre como é difícil ganhar dinheiro, trabalhar, como é suado e tal. Então acho que assim, será que foi o suficiente? Será que não foi? Era acompanhado, né? Porque às vezes também a pessoa só conversa uma vez e não acompanha, não quer mais saber, né? E às vezes a constância, né? A constância às vezes acaba sendo importante também, né? Tá ali, é uma coisa que eu achava bacana quando eu era pequeno, que eu ia no mercado, né? E a minha mãe falava, você quer pegar alguma coisinha? Você tem tanto para gastar. Né? Aí às vezes eu queria pegar duas coisas, as duas coisas não dava, ela falava, E aí eu naturalmente fui pesando o valor do dinheiro, né? Então eu acho que o mais a ser talvez
debatida, assim, o quão ele realmente, era muito cedo, né? Porque pelo que eu vi ali na imagem, realmente é bem novinho ainda, né? 8 anos. Será que com 8 anos já é uma idade para você colocar um cartão na mão mesmo com ensinamentos e tal? Então acho que é mais isso. Agora que já aconteceu, cara, o dinheiro é uma coisa muito séria, né? A gente vê aí as apostas e tal, então assim, né? Por mais que possa ser algo aí que não tenho dúvida que vai ter gente que vai ser contra, mas tem que corrigir, tem que sentir um pouquinho na pele. É novo e vai ser um favor que vai ser feito para ele futuramente. Viu, Lucas, o que deu para perceber é o seguinte, que havia um combinado, que todas as vezes que ele quisesse, ele teria que pedir para comprar. Então tinha essa negociação. Provavelmente, assim, conheço muitos pais que os filhos vão lá e falam, pai, quero tal joguinho, quero isso, e acaba sendo uma coisa recorrente aí. Então eu acredito assim, que falta de aviso não foi. Talvez excesso de liberdade... Talvez, mas eu acho que provavelmente esse cartão também não deve ter um limite assim tão... Deve ter um controle ali, alguma coisa assim, né? Mas acho que convenhamos que o dinheiro deve ser o de menos. Acho que o importante é a confiança. Então, Lucas, tem isso também, né? Parece que, assim, desde que ele nasceu, a mãe, pelo menos, já era muito famosa, né? O pai, inclusive, tem essa empresa que traz famosos, né? É uma coisa de marketing, assim, uma agência. E aí, então, eu acho assim que eles já vivem muito bem. Esse menino nasceu num meio rico, sabe? Então, essa pena que ele tá levando agora, certamente, claro, em outras proporções, mas certamente os pais dele também podem ter tido, sabe, também podem ter sofrido de alguma forma, né? Claro que eu acho que em outras realidades, né, a mãe dele, né, a Simone e Simaria lá, elas sempre demonstraram que nasceram não em berço de ouro, né? Então elas lutaram para conquistar o que elas têm e tal. Então era outra realidade. E essa tá a diferença, né? Porque ele nasce achando que é fácil, né? Seria mais óbvio isso. E que não tem problema, que fosse 10, 15, sei lá quantos R$1.000 o menino gastou, que, assim, ao meu ver, é muito dinheiro, né? Pra gastar em jogo de celular, é muito dinheiro. Mas ainda assim, né? Ele poder receber essa pena, enfim, na realidade dele, eu acho que tem pais aí preocupados com isso. E que em outras proporções isso também deve trazer uma referência boa pra gente e não ter medo, né? Eu não tenho filhos ainda, mas vejo os meus cunhados, né? Cuidando dos meus sobrinhos, minha irmã, que às vezes os pais têm muito receio hoje de dizer não, de retirar algumas coisas, né? É um medo de não ser mais aceito, de perder coisas em relação aos filhos. E na realidade é assim que se educa, eu acho, né? Acho que todos nós passamos por alguma situação aí de negativa, de castigo, de bronca, seja o que for. E isso não nos estremeceu, tá tudo bem, a consciência, tanto dos nossos pais quanto as nossas, eu acho que tá bem ok. Então, eu vou pedir pro Ivan colocar então a nossa enquete lá, o castigo do filho da Simone Mendes foi justo? E aí, nós queremos saber a sua opinião, meu querido ouvinte. Sim, depende ou não? E aí, qual é a sua opinião? Eu vou falar aqui que na minha experiência a coisa teria sido mais ou menos como um vídeo que eu vi aí do padre, viu? Que eu tenho um padre aí nas redes sociais que ele fala assim: a minha mãe me bateu uma vez na vida. O resto foi tentativa de homicídio. Se eu tivesse feito isso daqui, meu querido amigo, não ia ser castigo, não. Eu tinha uma cinta lá que, na minha imaginação, o cinto não servia pra segurar a calça, não. Servia pra corrigir moleque travesso, tá bom? Sim, você já teve uma pena muito dura, assim? Ou o que você fez também, né, Rodrigo? Já apanhei muito nessa vida. E o pior é que eu apanhava 2 vezes, né? Porque eu sou o mais novo de 3 moleques. Apanhava dos irmãos. Eu apanhava deles e depois apanhava porque tinha brigado, né? Então, a gente apanhou bastante nessa vida aí. Né? Mas nada que não tenha sido merecido. Só, né? Olha, quando depois que você cresce, que você reflete, assim, né, sobre o seu passado,
você fala assim, nossa, mas não Eu tinha mereci. jeito mesmo, eu merecia, porque, olha... Eu também. Rodrigo, uma vez... A gente, os meus cachorros começaram a brigar, né? Eu já contei isso pra vocês. E a gente ficou num desespero, né? Porque se mordia aí, chegava machucado e tal. Eu fico pensando, é um bicho de casa e já trouxe um transtorno. Eu penso, a gente brigava todos os dias. Nossa. Todos os dias a gente brigava por alguma coisa, por causa do jogo, por causa do não sei o quê, porque isso foi justo, por causa do videogame, porque a mãe não. Mãe, fulano não deixa eu jogar. Ele que começou. E não sei o quê, e me empurrou, e pegou tal coisa no meu quarto, e aquela confusão. E aí, Lucas, tá preparado? Não, mas foi até bom você ter tocado no ponto da confiança, que acho que é o mais importante aqui, né? O meu pai, né, já tomei muita bronca, já tomei surra e tal, mas ele tinha uma coisa que ele me dizia que me tocava muito, que ele falava assim, eu te dou a confiança, você faz as coisas e tal, mas assim, é uma vez só que você vai errar. Basta, né? E aí, filho, você esquece liberdade, esquece autonomia. Então aqui, né, tem essa, né, eu foquei muito aqui na questão financeira, mas acho que também essa quebra de confiança Sim. é uma mensagem muito importante aí que ele vai tentar trazer aí. Isso é Juna, muito mas você quer saber de uma coisa? Eu praticamente não lembro das surras, mas eu lembro de um As castigo artes. que meu pai me deu. Sim. Que eu acho que foi muito mais efetivo Do que a surra, assim. Eu Porque também. a surra a gente chorava, apanhava e tal, mas daqui a pouco passou. Sim. Agora eu lembro uma vez que meu pai falou assim, você vai ficar sem videogame, sem televisão, não vai sair de casa e se quiser leia um livro, faça alguma coisa, mas hoje não tem nada dos teus brinquedos, tuas coisas. Ai, é triste. Eu lembro que eu fiquei na frente da televisão. Com a TV Com a desligada. TV desligada, o negócio foi bravo, pegou aqui, no fundo do fundo. Eu me lembro, a minha irmã mais velha tem uma memória melhor, então ela é capaz de dizer quais foram as nossas artes e quais foram os castigos. Eu não me lembro muito bem se esse castigo eu recebi por essa arte, mas uma vez eu cortei o cabelo de uma amiga. Fui brincar na casa da amiguinha e eu cortei o cabelo dela. Então a minha mãe foi me buscar, tava a mãe dessa minha amiga, a minha amiga de tigelinha e eu plena, né, achando que tava tudo bem, ainda com uma parte assim dos cabelos na mão, enfim. Nossa, eu não sei, eu não me lembro do caminho, mas eu me lembro quando eu cheguei em casa. Eu acho que tem assim, tem muitas vezes que a gente apanhava ou levava castigo de coisas que a gente não sabia. Eu tô juntando um pouco o que o Maia falou, né? Tem coisa que a criança ela não sabe que ela tá fazendo de errado. Ela não tem essa percepção. E eu acho que o pai precisa se certificar disso, né? Sim. Mas tem muita coisa que a gente sabia que ia apanhar depois, não tava nem aí. Agora é agora, depois é depois. Talvez nem vai ver. Talvez vai ficar por aqui. Fazia talvez as isso não coisas, vai... quebrava as coisas, escondia num canto da Então, casa. daí eu acho que é isso que a gente tá falando sobre a quebra de confiança. Porque daí, você pode ter errado eventualmente, né? Eu penso muito nisso na escola. O quanto as crianças, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas o quanto a gente, quem vai mal na escola, esconde as coisas dos pais, né? Então, se esqueceu uma tarefa, se não fez tal coisa e tal. E assim, o esquecimento tá tudo bem. No trabalho a gente esquece algumas coisas, então está tudo bem, né? Muito embora a criança só estude, né? Tem sempre essa pressão. Você só faz isso e ainda não dá conta. Mas ainda assim, desde que você seja honesto, né? É porque a criança não vai ter essa maturidade de avaliar a importância que é, talvez na idade, né? Entregar as coisas pros pais mesmo. Falar, olha, eu realmente errei. E aqui, no caso do menino, aí dizer, eu me passei. Eu me mimei. Eu me mimei. Eu me mimei. Mas é uma parte que eu tô ansioso, sim, pra quando vier. Porque eu já escutei muita gente dizer, falar, né, antes de vir, e de repente quando vem... É um abraço, né? Pra pedagogia, o cara não quer nem saber, vira outra pessoa. Envolve muita coisa, né? O cansaço dos pais, o dia a dia, aquelas condições disso, de reforçar princípios, valores. E diferente dos cachorros, né? Você tá formando ali uma pessoa pro mundo, assim, né? Que vai conviver, então é complicado. E, quando eu fiz psicologia, eu era assim, terminantemente contra esse negócio de bater. Né? Porque aí você vai estudar, né? Comportamento de fuga esquiva, você vai vendo tudo essas coisas.
Depois de um tempo, assim, lidando com as pessoas, o que eu aprendi a dizer? Eu falei assim, ó, você precisa educar o seu filho. Sim. Bater é o pior recurso, mas ainda é um recurso. Sim. Se você só tem esse recurso, não consegue fazer nada mais elaborado, faça isso. Agora, existem métodos muito mais eficientes Sim. e que vai gerar muito coisas melhores. Agora, bater para educar não é espancar também, viu? Sim. Porque tem, assim, eu já presenciei situações Sim. de reunião de pais e o pai contar uma situação que era espancar, não era Meu corrigir. Deus. Então, assim, mas assim, se você só sabe corrigir com uma cintada, corrija da maneira que você consegue. Agora, existem formas muito mais eficientes e inteligentes. Por exemplo, ensinar o que se espera é muito mais eficiente do que corrigir o que não se quer. Sim. Incentivar que a pessoa tenha o comportamento adequado. Por exemplo, a gente trabalha porque no final do mês tem salário. Sim, sim. Se não tivesse salário no final do mês, provavelmente no segundo mês você já não ia ir lá. Sim. Então, assim, a recompensa é um motivador de comportamento muito mais forte do que a ameaça. Não, se você não vier trabalhar, eu Sim. vou te bater. O que é melhor? Ganhar um salário ou a ameaça de apanhar? É Sim. claro que é o salário. Então, assim, existem formas mais eficientes, formas mais elaboradas, né, de você ir mostrando. E eu acho que aqui, no caso do castigo do menino, realmente vai nessa direção, de fazer a recompensação pelo comportamento adequado, Sim. da reparação, de corrigir aquilo que foi feito, de reconquistar a confiança. Então, assim, existe uma forma bem interessante aí. E se você não entende nada, vou indicar aqui um livro, Eduque com Carinho. É muito bom. Legal. Aí, Maia. Além disso, esse livro ele tem... É muito legal porque ele tem o livro do pai e ele tem o livro da criança. Para a criança legal. ver ali duas as perspectivas. imagens e entender o processo educacional junto. Bem legal. Top.